Muito bem. A gente sabe lá da equação, lá do primeiro ano, que v ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S. Provavelmente vocês viram essa equação com delta S. Como a nossa aceleração é uma aceleração que reduz a velocidade, então ela vai entrar, essa equação muda um pouco e a gente troca esse sinal positivo quando a gente por um sinal negativo, e vai fazer com que é por conta da nossa aceleração ser uma aceleração que diminui a velocidade. Bom, eu sei que a velocidade final da minha partícula tem que ser zero, que ela tem que chegar no ponto B, que é o ponto final, com a velocidade zero. Ela tem que parar no ponto B. Eu quero a menor velocidade com que ela vai começar, ou seja, a menor velocidade inicial, para que ela chegue lá no ponto B, que é o ponto final, para que ela pelo menos chegue lá. Então, para ela chegar lá pelo menos, então ela tem que chegar no mínimo com a velocidade zero. Tá? Então ela tem que chegar, tá no ponto B com a velocidade V igual a zero. Então, nesse caso, então, o valor da nossa velocidade final ao quadrado vai ser zero. Quem é o nosso VO? É justamente o que a gente está procurando, a velocidade mínima. Então, eu vou trocar o VO, a velocidade mínima, com que ele tem que começar. Eu vou chamar de V mínimo ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração que a gente calculou, 1 vezes 10 a quinta, vezes o deslocamento. O ΔS é o deslocamento feito com essa variação de velocidade. Ele começa com essa, termina com essa, o deslocamento. Então ele tem essa aceleração e o objeto vai percorrer essa distância. Tá? Então a distância que a gente está trabalhando é justamente o 0,2 metros. É esse valor que a gente vai substituir aqui. 0,2. Então o que nós vamos fazer agora? Pegar tudo isso aqui, ó, que está negativo, tá? E vamos passar para o outro lado positivo. Antes a gente consegue ver aqui, ó, que se 1 vezes 10 a quinta vezes 2 vai me dar 2 vezes 10 a quarta. Então já vou substituir aqui V ao quadrado mínimo menos 2 vezes o 1 vezes 10 a quinta vezes o 0,2 vai me dar 2 vezes 10 a quarta, né? 10 aqui do 10 a quinta vai fazer com que essa vírgula passe para a direita e deixando, ao invés de 0,2, deixando com 2. Então 0 é igual a V ao quadrado mínimo menos 4 vezes 10 a quarta. Logo, se eu pegar esse 10, pegando esse 10 a quarta, na verdade, e passando ele para o outro membro, o que a gente vai ter? Ele está subtraindo, ele vai passar somando. Então eu vou ficar com V com 4 vezes 10 a quarta é igual a V ao quadrado mínimo. Logo, a gente vai ter que, tirando a raiz quadrada dos dois lados, V mínimo vai ser igual a raiz quadrada de 4 vezes 10 a quarta. Assim, a gente vai ter que V
mínimo tem que ser igual a, como é um produto, fica a raiz quadrada de 4, que é 2, vezes a raiz quadrada de 10 à quarta, é justamente 10 ao quadrado. Então, a gente tem que a velocidade mínima com que a partícula tem que iniciar o movimento tem que ser 2 vezes 10 ao quadrado metros por segundo. Essa é a nossa resposta final. Então vamos lá. Agora a gente vai... Aqui tem uma imagem de um experimento real com as linhas de força do campo elétrico. A gente tem alguns exemplos de vídeos que foram feitos com sementes em óleo. A gente tem linhas de tecido que se organizam de acordo com o campo elétrico. Aqui eu vou ter uma carga positiva, uma carga negativa, e aí o tecido vai se organizar de acordo com as linhas do campo elétrico. Vou compartilhar com vocês lá na sala de aula um vídeo que mostra o mesmo experimento com sementes. Bom, agora a gente tem alguns exercícios propostos, todos relacionados a campo elétrico, são exercícios de fim de capítulo. Então a gente tem muitos exercícios aqui, eu vou aproveitar para a gente responder a questão P34, que está associada com um gráfico. Nós não respondemos até agora nenhuma questão com gráfico, falando de campo elétrico. Então vamos fazer a análise do gráfico e a partir disso tentar encontrar as respostas das letras A, B e C. A gente tem aqui um campo elétrico, mostra como esse campo varia com a distância. Uma carga aqui é pontiforme positiva, então tem um campo de afastamento em função da distância. Aqui eu tenho o valor mais próximo da carga. A carga para a gente está aqui no ponto zero, na origem. Então, a 1 metro da carga eu tenho exatamente 18 vezes 10 a terceira newtons por coulomb. E a 2 metros eu não sei o valor. Estamos no vácuo, então a constante eletrostática 9 vezes 10 a 9. Ele quer saber a princípio qual é o valor da carga Q. Bom, olhando para o gráfico, eu vejo que a 1 metro, 10 a 8, eu tenho a distância, eu tenho o valor do campo, eu sei o valor da constante, então eu consigo determinar o valor da carga. Então, 1 metro de distância, o campo tem exatamente esse valor. Então, vamos lá para a nossa lousa. A gente sabe que o campo elétrico é igual a constante, valor da carga, dividido pela distância ao quadrado. Sabemos que o campo é 18 vezes 10 a terceira. Então, 18 vezes 10 a terceira é igual a nossa constante, 9 vezes 10 a nona. O valor da carga é justamente o que a gente quer encontrar. E a distância é de 1 metro. Então, 1 ao quadrado. O que a gente tem que fazer agora? 1 ao quadrado, 1. Passar multiplicando. Vou fazer aqui para vocês não chamarem de ruim. Então, 1 vai passar multiplicando. E o 9 vezes 10 a nona, esse valor inteiro aqui, vai passar dividindo. Então, o que a gente vai ficar aqui embaixo? 18 vezes 10 a terceira
dividido por 9 vezes 10 a nona é igual ao nosso Q, que é o valor da carga que a gente está procurando. Consequentemente, nós vamos ter que (18 por 9 vai dar 2). Então, ficamos com 2 vezes 10. O expoente vai ser o resultado de 3 menos 9. Conserva a base e subtraímos os expoentes. Então, como consequência disso, a gente vai ter Q igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, ou Q igual a 2 vezes 10 a menos 6 microcoulombs. Aqui está o resultado principal. Esse é o valor da nossa carga. Consequentemente, essa aqui também é a nossa letra A. Para responder a nossa, vamos agora ver a nossa letra B. Quer saber a intensidade da força que atua em uma carga com esse valor colocada a 2 metros de Q. Bom, para saber a força, eu preciso saber primeiro o campo a 2 metros, né? Que eu não sei o valor dele ainda. Eu posso achar a força a partir da relação entre força e campo. Mas primeiro eu preciso determinar o campo. Eu já sei o valor da carga, então eu consigo determinar o valor do campo, porque se eu mudo a distância, eu mudo o campo como consequência. Eu não posso mais usar esse valor de 18. Então, indo lá para o nosso quadro, o que a gente tem? Letra B. De novo, campo é igual constante, carga, dividido pela distância ao quadrado. Não sei o valor do campo. Quero saber, sei que a constante é 9 vezes 10 a nona, mais uma vez. A carga, eu já sei o valor, 2 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância ao quadrado, que é 2 ao quadrado, que é 2 metros da nossa carga. Então, naturalmente, temos aqui 2 ao quadrado. A gente vai ficar com 9. Como consequência, nosso E vai ser igual a 9 dividido pelo 2 que sobra aqui da divisão, vamos ter 4,5. Conserva a base, 10, e soma os expoentes, que eu tenho aqui um produto, né? 9 menos 6, 3 newtons por coulomb. Esse é o valor do nosso campo, 4,5 vezes 10 a terceira newtons por. Agora a gente já sabe que a relação é F é igual a Q vezes E para determinar a força que atua sobre a carga. Então, continuando aqui a nossa questão, F vai ser igual o valor da carga, que é menos 10 a menos 5, vezes o valor do campo, que a gente acabou de encontrar, 4,5 vezes 10 a terceira. Então, a força vai ser igual a 4,5 menos 4,5 vezes 10, de novo, conserva a base e somos expoentes, 10 a menos 2.
newtons. Então esse é o valor da nossa força quando a gente tem exatamente sentida, na verdade, por essa carga colocada a 2 metros de distância da carga que gera o campo do gráfico. A letra C fica como exercício para vocês tentarem responder. Um abraço e até mais.